Kathleen, economizei assim, ó, minha vida inteira, tenho minha casa própria, já fiz, né, o meu pé de meia, mas e como é que eu faço para deixar tudo isso de patrimônio para os meus filhos? Ou a gente trata assim meio que eles que se virem depois? Tem algo que pode ser feito para eu tornar essa sucessão patrimonial menos custosa, menos complicada? Qual que é o passo a passo? Então vem comigo que a gente vai descobrir agora. É isso, gente, nosso último episódio da série aqui, Meus Direitos, e hoje falando sobre como deixar patrimônio para os filhos, né? A tal da sucessão patrimonial. E aí? Você já pensou nisso? Já viu isso acontecendo? Já teve aí provavelmente alguma briga de família nesse sentido? Comenta aqui embaixo, eu quero saber como é que você tem lidado com esse assunto. Não deixe de enviar esse vídeo para outras pessoas que talvez estejam passando por essa situação, precisem resolver alguma coisa nesse sentido, claro. E também não deixe de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E se você sabe que a gente está na série Meus Direitos, todos os episódios nós estamos com a nossa convidada especial, Carol. Carol, bem-vinda de novo pela última vez. Pela última vez, talvez, né? Quem sabe, né? Dessa temporada. Na próxima a gente tem mais assuntos para conversar. Bem-vinda de novo. Carol, me explica então o que é essa tal de sucessão patrimonial, que só o nome assim já tem um peso, negócio, né? É meu assunto favorito, Kathleen, então hoje a gente vai falar bastante. Que bom, vamos conversar. Na verdade, a sucessão, né, a transmissão de bens que acontece com o falecimento de uma pessoa para os seus herdeiros, né? Essa sucessão, ela já acontece, muita gente não sabe, imediatamente com o óbito. Então, na teoria, isso já acontece. Mas, na prática, você precisa de um instrumento próprio para fazer essa transmissão, né, propriamente dito, para o seu nome, né? Que é o que nós chamamos aí de inventário. Tá, e aí... Como que eu faço? É só realmente só depois que morrer que a gente consegue resolver alguma coisa? Não. Ou tem como você se planejar para isso? Então, hoje tem crescido o interesse das pessoas em se planejar. Por quê? O inventário ele é um processo custoso e é um processo demorado, né? Então, muitas pessoas têm hoje procurado, né, fazer ali uma preparação para esse momento, né? Um adiantamento ali de patrimônio para os filhos, né? Um planejamento sucessório. Muitas pessoas já têm se preocupado em fazer isso. E existem diversas formas de fazer isso, né? A mais comum é através do adiantamento de legítima por uma doação, né? Que é bem simples. Em vida, você Em fala. vida, exatamente. No caso, você vai até um cartório, né? Procura ali um cartório. Eu sempre recomendo uma orientação de um advogado antes, para que ele possa te explicar ali alguns dos seus direitos. E ali você começa, então, a fazer já essa transferência em vida para os seus herdeiros e não necessariamente só para eles também, né? Se você quer beneficiar um terceiro, você pode, desde que você respeite o limite legal dos seus herdeiros, que é 50% do patrimônio. Mas quando você fala assim de fazer isso em vida, na mesma hora aquilo já passa para a pessoa e eu fico sem nada, ainda se eu ainda tô viva, né? Eu quero deixar para os meus filhos. Aí, tá, quem vai garantir que eles vão talvez me dar, não sei, o aluguel da casa aqui? Pois é. Existe isso? Existe, por isso que precisa de uma orientação legal e jurídica, né? O que acontece? Quando se trata de um patrimônio muito grande, né, e a pessoa tem vários imóveis, geralmente ela tem um imóvel ali que ela reside, né, a moradia dela, ou outros que ela vive de renda, né? Então, a gente sempre recomenda que esses bens, eles sejam transmitidos com reserva de usufruto. O que é isso, né? Eu vou poder usufruir deste bem pelo resto da minha vida, né? Então, durante toda a minha vida, eu vou poder ou morar nestes bens que eu reservei a usufruto, ou se ele for alugado, né? Eu vou poder usufruir dos frutos dele, né? Do aluguel, de toda a renda que vem desse bem, tá? Até o meu falecimento. Com o meu falecimento, não é necessário fazer grandes coisas, é só necessário pegar a minha certidão de óbito, levar até o cartório e informar, olha, ela faleceu, né? E então pode ser cancelado esse usufruto, uma taxa mínima, né? E ao mesmo tempo eu tenho garantido o meu direito e ao mesmo tempo também eu já deixo tudo resolvido para os meus filhos. E aí não precisa resolver mais nada se fizer dessa forma? Não precisa resolver mais nada. Bem vantajoso, né? E a gente estava comentando aqui nos bastidores sobre a possibilidade de, na verdade, acontecer o contrário. Você esperava que talvez, né, você como mãe falecesse e acaba que o seu filho que você deixou já o bem para ele, que acabou falecendo.
Infelizmente, né, a vida não segue muitas vezes a ordem cronológica, né? Eu até comentei com vocês aqui um caso de uma pessoa conhecida, né, que antes da pandemia ela fez uma doação em vida e estava tudo certo, né, para o filho jovem, né, 30 e poucos anos, e durante a pandemia ele foi acometido pelo Covid e veio a falecer primeiro do que ela. Nesse caso, a Kathleen, ela precisou pagar tudo de novo para o nome dela. Ele não tinha filhos, não tinha cônjuge, né? E por isso que a orientação, né, você buscar orientação é importante. Porque a doação, ela pode ter algumas cláusulas. Além do usufruto, ela pode ter a cláusula de reversão, por exemplo, que no caso do falecimento de quem recebeu a doação, esse bem ele retorna para o patrimônio de quem doou, sem custos adicionais, né? Uma taxa mínima ali de cartório para averbar, mas não tem, por exemplo, o pagamento do imposto, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, um imposto muito alto, né? Existe também umas cláusulas legaisinhas que são para proteger aquele patrimônio que foi doado. Então, por exemplo, cláusulas de impenhorabilidade, né, previne que aquele bem seja penhorável por dívidas civis de quem recebeu, incomunicabilidade, para não comunicar com o cônjuge, né? Mesmo que o seu filho seja casado pela Universal, não vai ter esse problema. E também a inalienabilidade, que é uma cláusula um pouquinho mais forte, que ele não poderia vender este imóvel, tá? Não é muito recomendada, porque às vezes acontece um imprevisto, você precisa vender. Mas para algumas pessoas, né, em que não há essa relação de confiança, talvez seja adequado aí. Carol, quando a gente fala em sucessão patrimonial, a gente sempre pensa assim, isso aí é para quem tem heranças milionárias, né, e vai deixar não sei quantos milhões aí para os filhos. E eu, né, que lutei a vida inteira, tenho aquela casinha ali que eu vou morar, né, até o dia que eu morrer, e aí depois eu quero deixar ela para os meus filhos. Quando a gente está falando desse assunto, a gente está falando para essa pessoa também? Com certeza. Qualquer pessoa que tenha um patrimônio, seja o mínimo possível, o planejamento sucessório, ele é bem-vindo. É claro que a gente não gosta de pensar nisso, não é bacana, mas é importante, né? Dependendo do filho com quem você vai deixar, né? Às vezes você tem um filho que é o portador de alguma deficiência, é dependente seu, né? Você quer resguardar os direitos dele, você quer ficar tranquilo. Então a doação, ela é muito importante, o planejamento sucessório, ele é muito importante, sim, para todo indivíduo. E quando a gente está falando aqui, não, pra que eu vou me preocupar com isso? O negócio de deixar em vida, depois que eu morrer, resolve. Depois eles que se virem. Quando a gente está falando desse eles que se virem, de que a gente está falando aí, né? De custos e tal. Nossa, o que está envolvido nisso? Muita coisa. Na verdade, o que acontece? Hoje, o inventário comum, né? Ele envolve, o principal custo dele é o imposto, que se chama ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Esse imposto, ele incide tanto na doação em vida, quanto no inventário, tá? A diferença é que na doação em vida é muito mais tranquilo, né? Você pagar esse imposto, tem muitas formas de isenção, por isso consulte também o cartório, o advogado, eu acho muito importante porque tem algumas situações que você pode ficar isento. Ocorre que no caso do inventário, a primeira coisa que já acontece, você tem um prazo, são 60 dias contados do óbito. E esse prazo não tem choradeira, né? Se você perder esse prazo, infelizmente, você recebe uma multa aí de 10% sobre o valor do imposto. E digo mais, Kathleen, esse imposto ele tem uma alíquota, né? A porcentagem dele é de 4% sobre o valor do patrimônio que está sendo transferido. E infelizmente existem projetos de lei para aumentarem até 8%. Então, é um valor realmente muito expressivo, né? Então, quando você pensa isso, né, com calma, com direcionamento, você não tem um relógio ali batendo, fica muito mais fácil de você se prevenir. Além disso, né, a doação em vida, muitas vezes, não vai ter ali os honorários do advogado, né, que vai precisar ali custear o processo, né? As custas também de inventário no judiciário são mais altas, né? Até mesmo em cartório, que eu não sei se você sabe, mas dá para fazer inventário em cartório hoje em dia também. Desde 2007, desde que haja consenso entre as partes, né? E não envolva menores, aí nesse caso você pode fazer no cartório, que é bem mais rápido. Mas também precisa de um custo adicional, né, de um advogado para te acompanhar. Então, existem inúmeras vantagens, né, em relação ao planejamento bem feito. A gente vê também aí muitas brigas de família, né, por causa desse tipo de coisa. A mãe faleceu e os filhos e os netos e vira aquela confusão. Legalmente falando, tudo que a pessoa não deixou, né, não sei se é testamento ou não deixou nada em vida, não fez essa doação, tudo vai automaticamente para os filhos. Essa pessoa ela pode falar, não, eu não quero deixar para os filhos, eu quero deixar para os netos, eu quero deixar para uma terceira pessoa. Como é que funciona essa parte que não vai
Para o seu herdeiro necessário. O primeiro, na verdade, até vamos pontuar a diferença para o pessoal de testamento para planejamento sucessório, tá? O testamento, você só designa a sua vontade, o que você quer que aconteça após o seu falecimento. Já a doação em vida, você vai já designar, já resolve agora, hoje, né? O testamento é uma vontade. Isso não exime de depois ter que fazer o inventário, tá? Então, muita gente tem esse erro aí de achar que deixei um testamento e tá tudo resolvido. Não resolveu, Não está resolvido, tá? O testamento, eu sempre indico, conforme eu disse, por exemplo, se você tem um filho dependente, você tem medo, né, de amanhã ou depois você não estar aí, você deixa um testamento com uma curatela para que, né, alguém possa cuidar. Ou se você é uma pessoa que nunca se casou, tem um patrimônio e deseja, né, designar esse patrimônio para uma instituição beneficente, para Novo Tempo, para algum lugar, você pode deixar também esse patrimônio, né, para essa empresa, para essa instituição por meio do testamento. No caso, você pode dispor para qualquer pessoa, para um vizinho, para um desconhecido, se você quiser, de 50% do seu patrimônio, tá? 50% você tem que resguardar para os seus herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Filhos, né? Descendentes. Se você não tiver filhos, os ascendentes também são, os pais são herdeiros necessários, né? E temos também o cônjuge, né? No caso da ausência dos dois. Se você não tem nenhum desses, aí você pode pegar 100% do seu patrimônio e doar para quem você quiser, ou destinar para quem você quiser. Entendi. Então, como que eu faço para me preparar? É só eu fazendo em vida. Se eu quiser um testamento, eu já entendi que só vai designar qual que é a minha vontade. Isso. Então, eu teria que fazer essa doação. Essa é a única opção que eu tenho. Para não... Isso. Na verdade, hoje a gente tem um instituto que a gente pode fazer um programa só sobre ele, que é a holding familiar. Eu não sei se você já ouviu falar, né? A holding, ela é uma empresa na qual você constitui ali todo o seu patrimônio, né? E ali aquela administração vai acontecer como se fosse uma empresa mesmo, né? Com o seu falecimento, dependendo da situação, você não precisa fazer inventário, porque aquela empresa, ela é como se o sócio, né, tivesse saído, mas ela vai continuar rodando. Sabe uma situação muito legal para esse tipo de coisa? Pessoas que têm vários imóveis. Então, a pessoa tem 20 imóveis, ela faz aluguel, ela tem um patrimônio gigante. Com o falecimento dela, imagina tudo isso congelado, né? Com a holding isso não precisa acontecer, as coisas elas vão continuar girando, né? E você pode até mesmo, por essa holding, ser sócio de outras empresas. Essa empresa pode ser sócio em outras empresas. Então, ela é muito indicada para quem tem um patrimônio aí bem abastado e você pode customizar o contrato social dela da forma que você quiser. Quem vai assumir no seu falecimento, mas é um assunto bem complexo, um dia a gente pode falar só sobre isso. Deve ser para quem talvez aí, né, realmente não tem assim, uma casinha que quer deixar para o filho, já quem tem um valor maior. Exatamente. A gente, assim, pobres mortais e tal, a gente está falando de doação em vida, né? Então, no caso, seria a melhor opção. Isso, seria a melhor opção. Entendi. E existem também alguns fundos, né, que recentemente a gente passou a ter também, que são os fundos que não dependem de inventário. Porque o que acontece, Kathleen? Com o falecimento, as coisas meio que ficam congeladas ali, né? Conta bancária e tudo mais. Então, hoje, você pode fazer, por exemplo, uma previdência privada, né? Um seguro de vida. Por quê? Porque essas coisas, elas independem de inventário para sacar. O beneficiário, ele pode sacar. Então, muitas viúvas, né? Elas usam esse valor para funerário, né, para todos os gastos funerários, para o gasto com o advogado para fazer o inventário, para se manter até que saia a pensão por morte, né? Então, isso é muito legal, né? Quando o cônjuge superstite, que a gente costuma dizer, sobrevivente, ele descobre que tem esse benefício, para ele é muito vantajoso. Ele consegue se manter por um bom tempo. É por isso que então, muita gente, quando descobre, né, acontece uma fatalidade, alguém morre e tal, e não consegue custear isso aí, é porque não fez esse tipo de coisa, né? Uma previdência privada, um seguro. Exatamente. É porque esse tipo de instituto, você pode até ter uma poupança, mas ele é mais fácil de movimentar. Então, é muito bacana. Assim, eu tenho, pelo menos, sempre dado esse direcionamento para os meus clientes, porque faz bastante diferença no momento que você está vivendo ali, né? De dor, de sofrimento, que você não quer pensar em muita coisa. É verdade. Tem mais alguma coisa, Carol, que a gente não abordou nesse assunto? Eu acho que é só isso, Tô tentando lembrar, mas eu acho que era isso mesmo. Já aprendi. Já vou mandar mensagem pro meu pai, falando, pai, cadê minha doação em vida? Tadinho, né? Ele vai tomar um susto. Brincadeira, pai. Mas brincadeira mais ou menos, né, Carol? Depois a gente vai ter uma conversa com ele, tá? Com certeza. Pode deixar, pastor Gilson. Vamos conversar aí, tá? Todo o patrimônio que tem para ser deixado. Todos esses R$10 que você tem. Mas, ó, Kathleen, eu só quero deixar um recadinho final
final aqui. Diga. Cuidado com o prazo do imposto, hein? Por favor. Verdade. Os 60 a dias. multa é grande, vamos se atentar, tá E bom? dá tempo de resolver nos 60 dias, né? Dá. Se você não tiver. é fácil. Eu não concordo com esse prazo, que eu acho que, né, é difícil, é Você já duro tá lidar sofrendo, com isso, é. mas não deixe de passar, porque realmente é duro aí, é difícil, tá bom? É verdade. Carol, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente durante um mês, né? 4 episódios. De coração, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Kathleen, que seja o primeiro de muitas. Com certeza. E vamos combinar para uma próxima temporada Com você certeza. voltar e a gente fazer uma nova série aí. Carol, antes de você despedir, eu queria que você deixasse os contatos aí pro pessoal de casa, como é que Com o pessoal certeza. faz para poder ter o seu serviço, né, o seu Sim, trabalho. o meu contato é através, né, do telefone 12, DDD 12 982354285. Nós atendemos pelo WhatsApp também. E pela minha rede social, né, @cl.advocacia imobiliária. Você pode me seguir por lá, sempre tem dicas, informações adicionais. Muito útil, com certeza vai fazer a diferença. Obrigada. E, Carol, antes da gente despedir, você sabe, né, que a gente dá um versinho bíblico. E esse versinho de hoje, gente, eu achei que tem tudo a ver com o que a gente está falando, achei muito interessante. É lá em Provérbios 11:29, diz assim: aquele que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. Tem uma outra versão que diz assim: quem causa problemas à sua família herdará somente o vento, e o insensato será servo do sábio. O que a gente pode aprender, né, com esse verso? Que aquele que age como um tolo, aquele que não tem sabedoria na administração da sua casa, na administração dos seus bens, das suas propriedades, ele vai ser reduzido a ser um servo daquele que age sabiamente, né? Daquele que tem sabedoria na hora de administrar a sua casa, os seus bens. Então, o meu desejo para você é que você saiba administrar sabiamente os seus bens, não só agora, né? Não só no dia a dia, mas também já pensando no futuro, pensando o que você vai deixar para os seus filhos, para os netos, para outras pessoas que você gostaria de deixar. Você vai administrar sabiamente todo o seu recurso em todas as esferas. Então esse é o meu desejo para você. Agradeço mais uma vez a Carol e eu e você, a gente se vê aí na semana que vem. Até lá.